Eu amo muito o fato da Disney conseguir pegar contos com origem extremamente fúnebres e macabras e transformá-los em contos de fadas infantis. É sensacional! Eles facilmente transformariam o terror de 1933 no conto mais Bibis de Bob de Boom que a gente já viu. Pocahontas sabe do que estamos falando. De praxe, já peço a gentileza de vocês abrirem seu cérebro, que hoje eu vou tacar muito pauzinho de Felipe Pi. Já quero começar com a maior fake news de todos os tempos, pra mostrar que hoje a gente não tá pra brincadeira. A Aurora não é a Bela Adormecida. Som de empate. Tipo, ela é a Bela Adormecida, mas não merece tamanho título de Bela Adormecida. Porque ela é feia? Não, ela é maravilhosa. Muitos acham que ela é a maior do Minhoca, mas ao reassistir ao filme ficou muito claro, pelo menos pra mim, que a sonequinha profunda dela não durou mais que algumas horas, enquanto o da Branca de Neve é mostrado pra gente que se passa 3 estações até que ela finalmente é beijada. Toma! Tem que dar uma seguradinha. No livro em que esse filme foi baseado, a Aurora fica em coma por 100 anos. Imagina as escaras que ela não tem em suas costas. Ao levantar já faria por necrosar. E só torna a situação ainda mais engraçada porque esse título é mentiroso, difamatório, caluniador, omissor de verdades. Ou seja, ela não tem nada. Tem carisma, não tem príncipe gostoso, não tem bons pais, não tem nem sequer protagonismo, já que a boa parte do filme é... Não tem amigos, não tem uma boa história, e não sou só eu que tô falando, porque na época em que esse filme lançou foi um fracasso de bilheteria, salvo que melhorou depois que lançou o VHS, mas não muda o fato que esse filme quase fudeu a Disney, tão ruim que era. Não tem sapato, não tem grandes motivações, mas tem Lana Del Rey, e é isso que importa. E o fato da história não ser lá tão boa é que a maior preocupação dos seus produtores eram de superar artisticamente os seus outros filmes. Eles queriam trazer uma estética única e super detalhada. Não é à toa que essa obra demorou mais ou menos 7 anos pra ficar pronta. Já dando uma colher de chá, eles fizeram um excelente trabalho. Os cenários, principalmente quando se trata da floresta, são muito bonitos. E esse é o último elogio que eu farei a respeito do filme. Ai, tem um Jacob também. Se é justa aqui, a Aurora é uma das princesas mais injustiçadas também. Pelo menos ao meu ver, tanto narrativamente quanto popularmente. Todo esse filme é ao meu ver, não sei por que eu preciso reforçar. E a culpa disso é apenas a forma que decidiram não dar profundidade à personagem. Mas o pouco que deram mostra que a Aurora tem vislumbres de camadas. Sim, eu disse camadas e Aurora na mesma frase, você não tá louca ainda. Enquanto o nosso símbolo de mulher conservadora adentra a floresta, encantando todos os animais com a sua voz, ela faz várias indagações. Ela reclama do fato das tias dela nunca a tratarem como alguém com maturidade, sempre a tratam como se fosse uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões. Também reclama do fato de nunca poder conversar com outras pessoas e por fim termina dizendo que precisa muito ter alguém que a ame. Só com esses 3 pontos já dá pra entender que ela é uma personagem extremamente solitária. Embora tenha a companhia das tias, ela não se sente amada, se sente reprimida e até invalidada pelas mesmas. Por estar proibida de falar com outras pessoas, foi internalizado tanta necessidade de ter alguém pra suprir esse vazio que as fadas conseguiram abrir nela, que sonha todas as noites com alguém que pudesse amá-la, exaltá-la. Tanto que a única música da diva é a respeito disso. Quero março! E isso tudo daria palco pra uma personagem com um discurso muito interessante. Segura minha mão que a gente vai descer mais um pouco. Quando a gata tá lá sendo importunada por Felipe, a menina fica em pânico. Mas depois que o mau caráter dá uma manipulada nas vontades dela, ela cede e fica de love, cantando e olhando pro céu. Naquele momento, ela definiu pra si que ele é a pessoa que vai suprir a sua carência emocional. E ao contar isso pra suas mães, nada lésbicas, mas muito empoderadas, já leva um cortão seco, uma lapada grossa e gostosa. Deixa ela até desnorteada, sai chorando por causa da porra. Na minha mente isso jamais faria sentido, mas exercitando um pouquinho a empatia, né, e vendo do ponto de vista dela, isso foi muito doloroso, porque enquanto ela acha que fez algo por si mesma, vem as tias dela e invalida as suas vontades novamente. E como ela foi criada pra seguir ordens, né, pensa que ele é o fim do mundo, jamais que ela será amada por alguém como ela gostaria. Assim, se pra época em que esse filme foi lançado poderia parecer fazer sentido para as pessoas que viviam naquele contexto social, não faz o menor sentido das pessoas terem discursos assim hoje em dia. Porque a função social de criadores de crianças aí é fazer com que ela seja capacitada a tomar suas próprias decisões. Não só isso, como também ensinar pra elas como o mundo funciona e não privá-las de senso porque é conveniente pra ti.
Eu odeio essas fadas. A Aurora jamais... Eu odeio essas fadas. A Aurora jamais se sentiria carente e solitária se não fosse essas fedoras. Nossa, minha voz tá indo embora. Eu sei que eu tô começando a criar uma certa fama de ser um pouquinho eterista, mas não dá não. Eu odeio cada pedacinho delas. O sentimento que me vem à tona toda vez que eu vejo essas macacas do caralho interagindo, eu tenho vontade. O ódio que eu sinto por elas é desproporcional. E o máximo que elas fazem é só ser boas pra caralho o tempo todo. E isso... Nossa, isso me irrita de um jeito que é até preocupante eu ficar verbalizando aqui. Não importa qual seja o filme da Disney, sempre vai ter um personagem super odiável. Meu Deus, os caras é bom pra fazer isso. Ah, foi mal, eu me empolguei um pouco na edição. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Tá aqui, foi mal, hein? Não joga o rato! Como se não bastasse a trama dar palco pra essas 3 mosquinhas, o fato do filme ter virado aquele caos todo foi por culpa delas. Você pode exercer a sua liberdade de discordar de mim, já que você não foi criado pelas fadas, você pode ter opinião, então. Quem condenou a Aurora a espetar o dedo e morrer foi a sapatona da Malévola. Mas, como as 3 patetas muito bem colocou, a malvadeza suprema é muito da poderosa. E esse feitiço não poderia ser desfeito, mas sim contornado. E é o que elas tentam fazer. E ao invés da menina espetar o dedo e morrer, ela só espetaria o dedo e dormiria até alguém acordar. Ponto. É esse o destino da Aurora. Uma delas até fala em transformá-la em rosa pra ela não espetar o dedo, sendo que todo mundo sabe que a ideia mais inteligente seria só arrancar os braços da criança. E não importa, o destino dela já estava traçado, não tinha mais o que fazer. A Malévola faria espetar o dedinho do pé. Ai, tanto faz também. Ai, segue o baile. Daí os projetos de Bob de Bi decidem, escuta o absurdo, pegar a criança, levá-la para um casebre velho, acabado de qualquer civilização que pudesse ter o mínimo de decência para impedi-la de cometer tamanha atrocidade, impedi-la de conhecer qualquer unidade de ser humano, feita de boneca como se fosse um objeto que tem um único propósito de cantar bem e ser bonita, sendo que elas nem conseguem seguir uma simples instrução de como fazer um bolo, sabe? Quem dirá educar uma criança? A Aurora já é vitoriosa por ter saído viva dessas psicopatas malucas. Mano, elas estão tentando ajudar ou atrapalhar, eu não tô entendendo. Elas querem roubar o papel da Malévola também? Já não bastava ter roubado boa parte da narrativa, não? E eu sei que os advogados do diabo dirão, poxa, elas só estão tentando ajudar, tadinhas, estão velhas, estão gagá já. Ai, poxa. Mas eu acho essas fadas muito das desonestas. Pensa comigo, alguém que já sabe que não importa o que for feito, não dá pra quebrar a maldição da Malévola, porque a bicha é babado. E não só isso, são capazes de reconhecer que não tem competência nem experiência pra viver no mundo dos humanos. Quem dirá de cuidar... E nem venha falar que elas aprenderam ao longo do tempo, não, que mesmo depois de 16 anos, elas não sabem seguir a instrução de como fazer a... Eu tô reforçando isso porque pegou muito forte. Não foram 5 dias, não foram 2 horas, foram 16 anos. É foda. Poxa, alguém que sabe das suas limitações e ainda assim se propõe a assumir uma responsabilidade muito difícil, ou é muito desonesto, ou é um CLT tentando não morrer de fome. Lembra que eu falei que o destino da Aurora já estava traçado? Então não faria diferença nenhuma se ela estivesse dentro de uma caixa ou vivesse no castelo. Não seria mais inteligente só deixar ela viver lá, conhecer o Felipe, fazer amizade com todo mundo, aprender a ler, escrever, ser a artista que o livro baseado queria que ela fosse, viver a vida normal até dar 16 anos e depois ser acordado por um beijo não consensual? E assim, eu não vou me fazer de burra também não, porque tem muito jumento aqui já. É óbvio que a Malévola não iria deixar essa situação barata. Ela ia querer causar, fazer todo o showzinho dela, porque se tem uma coisa que a gente pode admitir aqui, é que a Mona não é básica. Não era só matar ela, igual as fadas fizeram no filme. Outra contradição aí que não dá pra deixar barato, porque as filhas do... Nossa, eu vou parar de dar adjetivo pra elas e começar a expor nomes aqui. A Fauna, a Flora e... o Faustão, eu esqueci o nome da outra, cara, que raiva, como que era? Ai, não tô afim de pesquisar. Falando que só não vão pra cima da malvadeza suprema porque a magia que carregam é pra fazer somente o bem. Daí chega no final do filme e fazem espetinho de dragão. Por isso não dá pra acreditar em fada. Tudo mentiroso, mano. Tudo mau caralho. Liga aqui. A Aurora é levada em transe. Daí do nada, convenientemente, elas esquecem que pode usar magia. Aí fica as 3 songamonga batendo no tijolo.
Ai, fala pra vocês. Nossa, se eu encontrar com essas fadas um dia... Assim, você fala que elas sabem o que elas estão fazendo. E com medo das consequências, decide botar todo mundo pra dormir. E que se não fosse o acaso do destino de uma delas, ouviu que o rei sussurrando a respeito do Felipe, todo mundo teria ficado desacordado por 100 anos. Lacre! E antes que vocês falem que quem matou foi o Felipe, eu quero que tu olhe pra isso. Tu acha mesmo que alguém que manuseia a espada desse jeito? Você não sabe se tá tentando acertar o dragão ou espantar mosquito, conseguiria ferir algo além da sua dignidade? A gente sabe que não. Ele é muito patético. Se não fosse a magia da fada, é capaz dele aterrar o alvo. Vou ser honesta, o meu desafeto por esse cidadão já é caso antigo, porque eu ficava muito revoltada do fato da Aurora preferir ficar com esse Peter Pan do que com a coruja. Vai entender, né? Que maluco, que responsável. Pra começar, ele tá na floresta dando uma voltinha como quem não quer nada, ao invés de estar lá no castelo fingindo que tá fazendo alguma coisa pro seu povo. Monarca pra mim não tem que ter lazer, não. Aí, de repente, ele escuta uma voz de mulher. Sai correndo atrás, atropelando tudo, vê nossa florzinha reclamando da vida, tenta se aproximar, já encostando, parece que nunca viu mulher na vida dele. Ela dá várias negativas, mas o cara ainda insiste. E eu não estou inventando, isso está no filme. Até quem não tem olhos consegue ver o absurdo que é isso aqui. Daí, ele repara que não tá dando certo essa abordagem de filho da puta. Eu falo muito palavrão, né? Manipula ela, expondo uma necessidade que ela acabou de sussurrar ali pros bichos. Começa a cantarolar pra ver se ela cai no papinho de bunda dele. O cheirinho bom é o cheiro de E o pior de tudo, ela cai. Jair Daí ele vai até o pai dele com um papinho torto de macho desconstruído, desiste do seu dever como futuro herdeiro de um reino que está em união por causa de uma mina que ele acabou de conhecer. Esse cara tá fazendo speedrun de buceta, não é possível. No filme é mostrado que os reis têm muito conflito de interesse e que desde sempre eles queriam muito unir os dois reinos. Por isso o rei tentava todo dia engravidar a rainha a todo custo. Essa mulher sofreu, ela foi guerreira, levou muito pau na vida. Uma salva de palmas. Senhoras e senhores, ela merece. Para que pudessem finalmente selar essa união maravilhosa. Daí vem esse instrumento de fezes, que não tem nem penteiro no saco ainda, cagar com tudo porque viu uma aleatória na floresta por alguns minutos e acha que é o amor da vida dele. Não teve nem um corte pra dar a sensação de tempo cinematográfico. Na mesma cena em que eles cantam e param, ela vaza. Talvez eles interagiram por segundos. Isso é muito foda, mano. Caramba, mano, que no verso isso é normal. O cara tá achando que monarquia virou bagunça. E o mais icônico disso tudo, no livro em que esse filme foi baseado, ele é metade ogro por parte de mãe, se eu não me engano. E tem um puta de um conflito lá e ela morre no final, mas decidiram manter apenas um moleque com sede de buceta. É compreensível. Tem um ótimo... Pra Moá, esse papo de amor verdadeiro tá mais que claro que é um artifício narrativo preguiçoso. E assim, eu queria muito entender da onde que os caras tiraram que beijar alguém desacordado é algo super romântico. É a maior tendência dos clássicos. Opa, meu nome é Reply. E ai, vó, eu tô no canal da Mamuscas, não acredito. Tá, vou focar aqui. É muito tentador imaginar o que leva as pessoas a pensarem que o poder do amor pode transcender a morte. Se isso veio de uma prática de abuso ou de uma chama de esperança de que o amor poderia vencer qualquer coisa, desde o princípio. A verdade é que nem sempre foi assim. Quando se procura por fontes históricas, nota-se que antes do romantismo, o beijo não reanimava pessoas. E mesmo que ele fosse feito, ele servia mais para demonstrar uma transgressão do amor ainda em vida, embora o corpo continuasse lá morto. A história mais antiga, não folclórica, que tem um autor é o conto do Sol, Lua e Talha, onde uma jovem desmaia ao tocar em um linho amaldiçoado, e ela fica desacordada o tempo todo, do momento em que ela é abusada por um rei enquanto dorme, até dar à luz a 2 bebês. Ao momento em que um bebê, procurando o seio da jovem, suga o dedo dela sem querer e puxa esse linho pra fora, ele também retira a maldição dela, e ela desperta com 2 bebês, que ela chama de Sol e Lua, sem fazer ideia de quem os fez. Essa história, escrita em 1634 por Jean-Baptiste Basile, posteriormente seria adaptada e pintada por Charles Perrault na Bela Adormecida, que é mais parecida com a que conhecemos, de 1697. O que desperta ela, portanto, é um bebê, a Lua, tentando se alimentar e retirando o objeto amaldiçoado de seu corpo, e não um beijo. Afinal, a ideia do romantismo em si como escola
nem existia. Edgar Allan Poe e Mary Shelley também são boas referências. Chegaram a abordar o amor como uma forma de reanimar, pois o amor e a dedicação de seus personagens era capaz de trazer à vida o que nem deveria estar vivo, e que voltava em forma de abominação, mostrando que o amor também poderia ser doentio, e mesmo que conseguisse o que queria, nunca seria exatamente daquele modo. Foi apenas no século XIX que o conceito foi adotado pelo movimento romântico, como o próprio conto da Bela Adormecida, que foi reestabelecido em um pivô de seu gênero, tornando este um dos contos de fada historicamente mais relevantes do mundo. O que eu mais me questionei enquanto eu pesquisava foi o porquê tanto tempo depois que esse conceito foi pegar, e eu acredito que eu cheguei na resposta. Na época do romantismo, o mundo era um pouco insalubre. Existia, além da busca de se morrer jovem e apaixonado, a romantização de muitas doenças, que eram comuns na época e não conseguiam ser tão bem controladas. E ao mesmo tempo, existia um medo brutal, quase uma antítese disso, que era o medo da catalepsia, ou seja, as pessoas tinham muito medo de serem enterradas vivas. Elas queriam de certa forma morrer por amor, mas morriam de medo de serem enterradas vivas sem nunca ter amado. Por isso, um beijo para reanimar surgiu como uma ideia de conforto, um método de resgate que um último beijo poderia permitir que o amor da pessoa a revivesse e ela começasse a viver verdadeiramente, amar verdadeiramente. Seria como se fosse um resgate do limbo, ou na hipótese mais realista que pode ter inspirado o conto, o amante perceber que a pessoa não estava morta de fato, apenas desacordada, para que eles pudessem viver então apaixonados e depois morrer juntos, como uma boa história romântica. E sobre a coitada da Thalia, que fez surgir toda essa história no seu primeiro conto, ela é pega pela rainha, a mulher do rei que a abusou, e quase queimada em uma fogueira, e seus filhos quase são comidos pelo rei por vingança da rainha. Mas como é pra ser uma história feliz, o rei descobre, o cozinheiro poupou os bebês, e a rainha que ordenou a morte dos 3 por ter sido traída é atirada na fogueira viva. E a Thalia vive feliz pra sempre com seu novo marido, o rei que abusou dela, e os seus 2 filhinhos, todos felizes numa grande família. E a moral que dá pra interpretar da história na época, que é sugerida pelo autor, e a última frase da história, é que as pessoas que têm sorte até quando dormem. Eu não considerei lá isso muita sorte não. Na verdade, tá mais pra conto de pesadelos na minha perspectiva. Mas dá pra compreender a raiz do pensamento da época que acaba sendo resgatado alguns séculos depois, como esperança. Porque se você tiver a sorte de encontrar um amor verdadeiro, mesmo que você morra romanticamente, a morte não vai te alcançar, porque ele vai perceber que você não tá morto de verdade e vai te tirar do caixão. Espero que tenham gostado. Eu amo muito o fato da Malévola desse filme aqui querer impedir a todo custo que os caras coitem. A maior diversão da vida dela tá sendo castrá-los à força. Ah, mas não vai mesmo! Nossa, ela até tira onda com o príncipe a respeito disso. Nossa, que horrores. Eu encaro essa Malévola diferente do live action. Enquanto a Angelina Jolie tinha motivações pra querer a cabeça do rei numa bandeja, essa aqui não é apresentado motivações nenhuma durante o filme pra ela ser cuzona. Ela é sádica porque sim, é maquiavélica até o final. Se por um lado eu acho isso divertido, porque seres malvados são um conceito interessante, por outro lado, eu sei que esse tipo de narrativa só é muito preguiçosa. Mas o que esperar de um filme que não tá nem aí pra construir bem a protagonista, quem dirá a antagonista? No livro em que fala do passado da Malévola, do clássico da Disney, é dito que a Mona sofreu bullying e que ela é a mãe da Aurora. Ou seja, a rainha tava levando surra de pau à toa. E que pra fazer a Aurora, ela entregou toda a sua bondade pra formá-la. Ou seja, a Aurora seria uma fada também, tecnicamente aí. E a Malévola acaba ficando do mal porque ela não havia mais bondade entre ela, entendeu? Ela só deu a bondade e falou, oh, toma a bondade. Aí nasceu a Aurora. Acabei de explicar a mesma coisa das vezes. É que eu adoro ser redundante. Você não pegou o esquema ainda, não? As semelhanças são inquestionáveis. Como que ninguém percebeu isso? Nossa, são idênticas, gêmeas. Eu sei que boa parte de vocês não gostam de levar os livros de vilões em consideração na cronologia do filme. Até porque esse material surge depois dos filmes pra tirar dinheiro de otário. Mas eu gosto de levar em conta, entendeu? E como você sabe, o vídeo é meu. Todo mundo nesse filme parece ter uma ausência de noção, porque as decisões são tomadas rápidas demais. Tem que ser, porque se não for, o mundo acaba, entendeu? Nossa, nunca vi tanta gente inconsequente reunida em um lugar só. Eu posso chatear a inteligência de alguns por não levar muito em consideração a época em que esse filme foi lançado. Pra mim, é um ponto de crítica válido, só pra deixar bem claro, viu, meus amores? Eu adoro quando vocês falam isso. Só que não dá pra eu ficar falando que o filme funcionou pra época, sendo que esse filme não funciona pra hoje em dia. Quando eu digo que não funciona,
é que a estrutura narrativa não é mais interessante pra quem assiste. Bela Adormecida é completamente esquecida e só é lembrado por algumas pessoas pra poder reforçar argumentos capengas e até mesmo servir de instrumento aí de comparação pra disfarçar preconceitos. Você tem internet, você sabe do que eu tô falando. Tem bons ensinamentos pros seus filhos, ou tu acha que uma boa lição de uma moral tá em fazer sua filha se tornar completamente submissa? Se... Quer saber? Dane-se, ai, cansei de falar o óbvio. Vai, moto do caralho! Ai, quer continuar sendo burro? Que seja, irmão. Vai ficar burro mais longe de mim, vai pra... Porque foi ensinado pelo maldito patriarcado que o portador de pênis não deve tocar numa louça e muito menos ser um adulto funcional. Entendendo onde é que eu quero chegar? Esse discurso de mulher do lar e os caralhos só funciona pra quem tem dinheiro e infelizmente chega até o Zezé, que acha que a Dona Maria tem a obrigação de cuidar da casa, mas uma hora ele vai perceber que o salário de merda dele não consegue bancar uma esposa, uma casa e seus portadores de genes. Esse cara vai precisar que seu cônjuge trabalhe e muitas das vezes o que acontece, além da Dona Maria trabalhar como seu José, somente ela fica com os deveres de cuidar do lar. O homem também pode lavar a louça, tá? Bora quebrar esse. A Disney, que é uma empresa safada pra caramba, sabe que esse tipo de coisa rasa não funciona mais pro telespectador. Protagonistas apagadas, sem vontade, não cativa ninguém de verdade. Quem fala que cativa tá mentindo pra caralho. Pra uma história ser interessante, nos novos moldes atuais, os personagens precisam apresentar nuances de personalidade, conflitos interessantes. Ninguém engole mais o negócio do preto e do branco. Exceto esse preto. E assim, boa parte dos meus argumentos durante esse vídeo vão pra casa do seu José, porque eu posso falar e gritar o quanto eu acho esse filme horroroso de ruim, mas vai ter os cegos pela nostalgia que vão ter as suas preferências. Tem gente que gosta de comer cocô e não vai ser eu que então vou ficar criticando, que cada um com seus cada cal. Se for pra ter uma trocação de ideia, só apresentar bons argumentos, porque só assim a gente enriquece a conversa aqui, tá bom? E se você acha que eu tô exagerando, pega pra ver o filme e tira suas próprias conclusões. Altos lacres foram... Pera aí, galera, não vai embora não. Eu tô produzindo conteúdo em dobro e eu preciso de dinheiro, então vai lá assistir meu conteúdo lá do outro vídeo. Pra deixar de ameaça aqui, se vocês nunca forem, esse pintinho aqui vai estourar a cabeça do... Que coisa horrível. Nossa, que coisa horrível.